Shalom, shalom, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Eu estou bem na graça do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos os irmãos, os que estão no Brasil, em Cabo Verde, os que estão em Portugal, em vários países estão a compreender a nossa linguagem portuguesa. Então, que Deus abençoe abundantemente. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Pedro de Moçambique, da província de Gaza. Então, na Vila da Macia. Então, que Deus abençoe abundantemente. E hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante. Today I will speak for something very important. Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante. Não vamos prolongar sobre a tema de hoje, mas só que também não vou aprofundar, mas só que vou dar alguns detalhes. Então, as mensagens que estou a dar agora somente não são detalhes, são a base, é a base, tá bem? Então, porque a maioria dos irmãos pode dizer que, mas algumas coisas que você não falou, algumas coisas que você falou, não. É a base, tá bem? É a base, ainda não aprofundei, ainda não entrei no assunto. Mas todos esses vídeos que estou a fazer para vocês são somente a base, tá bem? São a base. Então posso não aprofundar mesmo hoje, a mensagem de hoje, não vou aprofundar, não vou cavar, mas vou dar alguns detalhes, tá bem? Então, que Deus abençoe abundantemente. Antes de tudo, eu quero pedir para vocês, irmãos, se inscrever aí no nosso canal, então, e se inscrever aí embaixo, então, também ativar as notificações para não perder nem sequer nenhum culto. Não um culto, mas não perder sequer nenhum vídeo. Então, porque isso aqui não é um culto, tá bem? E também dizer aos irmãos que tá ver o meu canal. Este meu canal aqui não tem nada a ver com as críticas, tá bem? Aqui não estamos a criticar a ninguém. Aqui também não estamos a levar o assunto de uma outra pessoa e também trazemos aqui. Tudo que nós estamos a fazer aqui é na palavra do Senhor Jesus Cristo. É um conteúdo que vai sair de mim só. Então, fora da palavra de Deus, uma informação que eu vou trazer aos irmãos, fora da palavra de Deus, é o assunto da mão de compaixão de Cristo. Então, sobre o que acontece aqui em Moçambique, sobre as nossas vidas, a realidade aqui de Moçambique. Então, isso é que eu vou trazer aos irmãos fora da palavra de Deus. Então, mas fora dessas duas coisas, o meu canal não tem nada a ver com as críticas, tá bem? Aqui não estamos a criticar a ninguém, não estamos a falar mal de ninguém. Aqui estou a trazer o meu conteúdo, tá bem? Algo que saiu de mim, tá bem? Então, que Deus abençoe abundantemente. Então, vamos correr um pouco. Hoje vamos falar sobre a criação do céu e a terra. Como que Deus criou o céu e a terra. E como que Deus criou o céu e a terra. Também vou deixar um tema muito importante para os irmãos. Eu não vou aprofundar, mas vou dar alguns detalhes sobre a tentação de Eva. O tema de hoje é a tentação da Eva e a queda do homem. A tentação da Eva e a queda do homem. Está a perceber, né? Nós vamos correr um pouco para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O que diz a palavra do Senhor Jesus? Assim diz a palavra do Senhor Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi também amanhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. 7. E fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão
e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus expansão, céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntam-se as águas debaixo dos céus, num lugar. E aparece a porção. Aparece a porção seca e assim foi. E chamou Deus a porção seca também, terra e um ajuntamento das águas. Chamou mares e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, e erva que dá semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cujas sementes estejam nela sobre a terra. Então, aqui, antes de eu aprofundar, então, vamos no capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. Depois ele disse, aqui no 2, ele disse, e a terra era sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está vendo? E o Espírito de Deus se movia à face das águas. Significa que, porque algumas das pessoas dos irmãos, alguns dos pastores dizem que, quando aqui no versículo 2, quando diz, e a terra era sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem é o Espírito de Deus? A maioria das pessoas, vamos correr um pouco. Então, a maioria das pessoas, alguns pregadores, dizem que aquele que andava em cima das águas, na verdade, quando Deus criou o céu e a terra, era o Pai Espírito Santo. Certo? Ok, era para o Espírito Santo. Mas, na verdade, quem estava a andar em cima das águas? O Espírito de Deus que estava a andar em cima das águas, quando Deus criou o céu e a terra. Na verdade, não era o Pai Espírito Santo. Vai perceber? Por quê? Antes de eu entrar, ok, vou terminar. Então, não era o Espírito Santo. Então, quem era então? Quando usa a palavra o Espírito de Deus se movia em cima das águas. E é porque Deus, ele não podia dizer os meus espíritos. Está a perceber, né? Então, se Deus tivesse ter dito os meus espíritos, então, algumas pessoas aqui na Terra não iam compreender muito bem sobre esse versículo. Iam pensar que talvez são muitos espíritos, ou Deus tem muitos espíritos. Então, por essa razão que disse que o Espírito de Deus se movia em cima das águas. Mas, quando usa a palavra o Espírito de Deus, estava a incluir a quem? Não o Pai Espírito Santo, não. Mas era um anjo. Então, esse anjo foi dado ordem por Deus no céu para se mover na terra, para intervir, para fazer as coisas da terra, tá vendo? Para fazer algo na terra. Então, ele era o Espírito de Deus. Mas também, você deve compreender uma coisa sobre os anjos, tá bem? E os anjos, eu estava a dizer que aquele que andou, quando Deus criou o céu e a terra, aquele que se movia em cima das águas não era o Pai Espírito Santo, era um anjo, tá bem? Porque o Espírito Santo, ele é invisível. Mesmo quando você chegar no céu, não há de ver o Espírito Santo, há de ver a Deus, os anjos. Então, era o Pai, então era um anjo. Também não era um anjo, também eram alguns anjos que foram dados ordem por Deus para fazer as coisas da terra, tá bem? Então, não vou aprofundar também o assunto. E também, vou dizer, mas por quê? Por que o irmão Pedro? Por que foi um anjo? Por que não o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele é invisível. Quando você chegar no céu, não há de ver o Espírito Santo, há de ver um anjo. Está a perceber, né? Então, o Espírito Santo vive dentro de nós. É o Espírito Santo que está nos anjos no céu. Os anjos, os nossos irmãos no céu, os anjos, eles operam em duas formas. Você deve saber que os nossos irmãos no céu, os anjos, eles operam em duas formas, tá bem? Eles operam outra fase da unção e outra fase do Espírito Santo. Está a perceber, né? Então, qual é a outra fase
da unção. Então, um dia um homem de Deus, o apóstolo Honório, ele ensinou, ele disse, porque há certas coisas que os anjos, há certas coisas que a unção não pode fazer. Também há certas coisas que o Pai Espírito Santo ele não pode fazer. Então, ele precisa de usar alguém, para perceber, né? Então, e quer nós aqui na terra, quer os anjos no céu, ambos, todos nós, somos usados pelo Espírito Santo. Nós que somos cristãos aqui na terra, não incluir a todos, está a perceber, né? Então, os anjos, então, os irmãos no céu, eles operam de duas formas. Então, opera por meio da unção e opera por meio do Pai Espírito Santo. Mas, quer na unção, a unção, para eles operar, para eles nos apoiar aqui na terra, quer na unção, é transportado, é produzido pelo Pai Espírito Santo. É o ambiente do Pai Espírito Santo. Está a perceber, né? Quando eles vêm para nós aqui na terra, se eles usam a unção, aquela unção é produzido pelo Espírito Santo. Aleluia. Está a perceber, né? Então, eu não vou aprofundar no assunto, mas quer a unção, quer o Pai Espírito Santo, os anjos são usados pelo Pai Espírito Santo para conosco aqui na terra. Está a perceber, né? Mas eles operam em duas formas, tá bem? Por essa razão que um homem de Deus que disse que, ok, um homem de Deus, não vou falar o nome, e eles disseram que Miguel, ele não, na verdade, Miguel, ele não podia vencer ele não podia vencer o diabo. Ok? Isso é verdade. Por quê? Porque os anjos no céu, eles têm a unção, tá bem, né? Então, mas se o assunto tem a ver com a batalha, então, eles são capacitados. Basta Deus lhes mandar aqui na terra. Então, são equipados, são fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é a virtude de Deus Pai aqui na terra, para aqui na terra. Está a perceber, né? Então, é isso aí mesmo. Então, esse homem de Deus disse que Miguel, o irmão Miguel, o anjo Miguel, então, ele não ia vencer o diabo. E sim, claro, isso é verdade. Ele não ia vencer o diabo. Por quê? Porque os anjos no céu têm a unção. Mas se eles operam de uma forma extraordinária, é porque eles foram dados a legalidade. Eles foram dados a ordem por Deus Pai para nos ajudar, nos apoiar aqui na terra. Está a perceber, né? É mesmo como os homens de Deus. Eu não vou aprofundar sobre isso. É mesmo como os homens de Deus, mas não vou aprofundar por causa do tempo. E nós, quando nós ministramos em duas formas, tá bem? Então, há outra forma que nós podemos ministrar pelo meio do nosso espírito, tá bem? Mas há outro assunto em que não requer a nós mesmos, requer nós sermos capacitados pelo Pai Espírito. Se o assunto tem a ver com uma guerra, se o assunto ou um desafio está em cima da nossa capacidade de suportar, então aí já não requer a nós, requer o Espírito Santo, ele nos capacitar, nos usar. Tá bem? Então isso é o que acontece com os anjos. Tá bem, né? Mas nós temos a nossa própria forma de ministrar. Eu posso ministrar, tá bem? Mas existem outros assuntos em que não requer eu mesmo, requer o Espírito Santo. Tá a perceber, né? Requer ficar cheio do Espírito Santo. É como os anjos no céu. Tá a perceber, né? Então, é aí. Então, o anjo Miguel, na verdade, ele não ia vencer o diabo. Tá a perceber, né? Isso é verdade, sim. Mas ele foi dado uma legalidade, uma autoridade por Deus Pai. Por essa razão que os nossos irmãos no céu, nos anjos, eles não têm esse hábito que nós temos aqui na terra de desafiar outras pessoas. De falar de qualquer maneira, desafiar outras. Eles não desafiam ninguém. Mesmo o próprio diabo, eles não desafiam. Porque o diabo já foi derrotado. Está a perceber, né? Mas embora que assim o diabo foi derrotado, embora que o diabo ele tem um poder aqui na terra, contra os seres humanos aqui na terra, eles não estão a desafiar a ele. Não vou ler para ti esse versículo, esse capítulo por causa do tempo. Então, mas o irmão apóstolo Paulo disse que, ele disse que mesmo os anjos sendo poderosos
em poder, então eles não pronunciam palavras negativas contra eles, tá bem? Contra o diabo. Então, mesmo os anjos no céu, que são poderosos, então eles não preferem coisas negativas contra o diabo. Mas o diabo, não exaltamos o diabo já foi derrotado completamente. O diabo já foi derrotado. Então, aqui o que estou a dar os detalhes, tá bem? Os detalhes, não estou a aprofundar. Então, cada versículo que eu vou falar sempre tem profundidade, tá bem? Tem cova. Então, aí eu posso cavar. Então, e por ser a razão que estou a ensinar, parece que estou a correr. Então, por causa do tempo. Então, mas isso aí, está a perceber, né? Então, mas os nossos irmãos no céu são mais poderosos. São mais poderosos. Então, o diabo não tem autoridade contra nós. O diabo não tem autoridade. O diabo já foi vencido. Está a perceber, né? O diabo já foi vencido. Então, você, irmão, não deve ter medo do diabo. João disse, porque, amados, vós já o vencer, porque maior é o Espírito Santo que está em ti do que o diabo no mundo. O diabo é o Deus deste mundo. O diabo é o Deus deste mundo. Que cega as mentes das pessoas. Que faz as pessoas beber. Que faz as pessoas mentir. Que faz as pessoas enganar. Que faz as pessoas se prostituir. Né? É o diabo. Que faz as pessoas fofocar. É o diabo. Que faz as pessoas sofrer. É o diabo. Que faz colocar doença nas pessoas. É o diabo. Está a perceber, né? Então, é uma coisa muito importante que você compreenda. Então, quando você pega o teu remote e abre o teu televisor ou o teu canal tal, no teu televisor, pega o teu telemóvel, entra no YouTube, no Facebook, 99 das informações que você vai encontrar são produzidas pelo diabo. Está a perceber, né? Suas informações estão trazido, que trouxeram pelo diabo. O diabo trouxe as suas informações para bombardear os corações das pessoas. Colocar medo, pânico nas pessoas, para as pessoas não querem mais no Senhor Jesus. Mas o diabo ele foi derrotado. Mas que embora, você pode dizer assim, mas não, irmão Pedro, o diabo foi derrotado. Mas por que não estamos já estamos em luta agora? Porque estamos em batalha espiritual. Não, é o seguinte, embora que o diabo foi derrotado, ele não foi derrotado, por ti, foi derrotado por Jesus. Mas o diabo ele tem poder para ti. Mas você já o venceu por meio do Espírito Santo que está em ti. Está a perceber, né? Por essa razão, quem mata os profetas? É o diabo. O diabo ele pode matar, tá bem? Mas nós já o vencemos por meio do Espírito Santo que está em nós. Mas hoje não vou dar detalhes sobre o assunto. Você pode... Algumas palavras que você pode ouvir e não perceber bem. Mas o quê? Por quê? Porque estou a dar o quê? A base, tá bem? Eu não vou cavar muito. Não vou te explicar o porquê e como isso aconteceu, tá bem? Não vou te dizer e como e porquê e como isso aconteceu. Então, eu vou ensinar no outro dia, se Deus permitir, tá bem? Então, nós somos mais que vencedores. Por meio do Espírito Santo. Porque João disse, amados, não os temais, porque vós já o venceram. Por quê? Não porque nós não vencemos o diabo porque nós somos fortes. Hein? Ele disse, porque maior é aquele que está em ti do que o diabo. Maior é o Espírito Santo que está em nós. Qual é o medo? Hein? Qual é o medo que você tem? É o medo. Medo de morrer? Medo de cair? Qual é o medo? Então, é uma coisa muito, muito importante. Se você não é salvo, o vídeo de ontem, tá bem? O vídeo de ontem, que eu está aí no YouTube, a tema da mensagem é a importância da salvação da tua alma. Então, vai naquele vídeo, tá bem? Então, que Deus abençoe. Também se inscrever aí também no seu canal.
A mensagem de hoje não era somente essa aí, mas também por causa do tempo. Então, mas eu preparei uma mensagem para contigo que tem a ver com a sua vida, mas que o tempo. Mas ok. Então, é isso aí. Então, nós vencemos o diabo não porque nós somos musculosos, fortes, hein? Não porque somos inteligentes. João disse muito bem. Porque qual a razão por que vocês venceram o diabo? É porque maior alguém que está dentro de vocês do que o diabo. Está a perceber, né? Então, esse maior que está dentro de nós, é ele que nos faz. Nós vencemos o diabo. Hein? É o quê? É dívidas que você tem. Confia em Jesus. É dívida que você tem. Confia em Jesus. Confia em Jesus. Então, aqui ele diz, e o Espírito de Deus pairava em cima das águas. O Espírito de Deus. Quem é esse Espírito de Deus? Também Deus, ele não podia dizer os Espíritos. Porque não foi um anjo também, não foi um anjo. Não foi outros anjos também. Mas, foi outros anjos. Mas, não é o Pai Espírito Santo que estava a pairar em cima das águas. Mas ele pairava em cima das águas por meio do ministério de alguém, por meio de natureza celestial de alguém, que é o Espírito, que foi o anjo do Senhor Jesus Cristo. Está bem? É uma coisa muito importante para você compreender. Compreenda isso. Não deve ter medo. Tens medo do quê? Medo do que hoje? A Bíblia diz assim, porque o Senhor Deus, em Salmos 91, versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que leve os seus caminhos, guarde os seus caminhos, para que não te fazer tropeçar nem sequer numa pedra. Quer perceber? Então, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você, embora que você correr, não tropeçar, não cair, mas que embora que você caia, em Miqueias capítulo 10, Miqueias capítulo 7, versículo a partir de 1 até embaixo, a Bíblia diz o seguinte, Miqueias disse, não se alegre, amiga minhas, quando eu cair, porque eu vou me levantar. O Senhor será minha luz no tempo de trevas. O Senhor será minha força no tempo de fraqueza. Você pode estar embaixo, não conseguir orar, não conseguir andar. Mas Miqueias diz, enquanto os inimigos estão a circular ao teu redor em massa para te derrotar, vai no Miqueias, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1 até embaixo, ele diz, não se alegre, inimiga minhas, embora que eles lancem o que lançar, embora que eles te odeiem, embora que estejas, sim, claro, você será ainda odiado, será ainda perseguido, será ainda maltratado. Mas, embora que você estivesse fraco, parece que estás fraco, Deus é a tua força. Está a perceber, né? Está a perceber, né? É uma coisa muito, muito importante. Muito importante. Então, você não deve vacilar, não deve recuar. Não deve recuar. Paulo disse, porque a boa obra que o Senhor iniciou em mim, Ele vai aperfeiçoar. Ele vai aperfeiçoar. Ele vai terminar em sucesso. Não desista desse negócio. Não desista desse emprego. Não desista dessa família. Por quê? Porque o Senhor estará contigo. O Senhor é contigo. Jesus disse, eu não vos deixarei órfão, porque eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Aleluia, glória a Deus. Tem medo de ter medo dos feiticeiros. Tens medo do quê? Você não ouviu o que Deus disse?
No Salmos, no Salmos 91, versículo 10, porque o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. O que está a acontecer? Estás fracassado no espírito, não consegue orar. Miqueias disse, não se alegre, amiga minhas. Embora que eles te odiaram, ok? Embora que eles te invejaram do serviço. Miqueias disse, não se alegre, amiga minhas, quando eu cair, porque eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Continua com isso que você está fazendo. Paulo disse, a boa obra que o Senhor iniciou em vós, Ele aperfeiçoará com sucesso. Nunca deixe de crer a Deus por causa da inveja de algumas pessoas. Nunca deixe de crer a Deus por causa disso. Quem te disse que a perseguição não vai vir? Vai vir. As pessoas vão te odiar, vão te criticar muito bem. Mas reconheça o teu Deus em qualquer lugar onde você está. Se você não conhecer o teu Deus, qualquer coisa que você vai vir contra ti, você não vai conseguir vencer. Seja forte. Ainda haverá as mulheres, vai te criticar. Ainda haverá homens, vai te criticar. Algumas pessoas até dizem assim, Deus não te escolheu. Pode dizer assim, Deus não te escolheu, porque você tem a ensinar, você como pastor, imagina você esteja a evangelizar nas zonas. Algumas pessoas dizem, Deus não te escolheu, por que esteja a pregar isso? Você está vendo, né? São críticas, né? São críticas. Deus não te escolheu, tal. Eu creio que se Davi tivesse a viver nessa época aqui, Davi, nesse século XXI que nós estamos agora, Davi não ia ser rei. Tudo é críticas. São críticas. Críticas. Para quem críticas? Para quem inveja? Não, você não é escolhido. Deus não te escolheu. Então o quê? Onde você entra? Onde você entra? Onde você entra? Onde você entra? São críticas só. Entra nas redes sociais. São críticas das pessoas. Aquele não é o homem de Deus, aquele não é o homem de Deus. Ok, a minha questão, não é o homem de Deus. A gente diz assim, aquele não é o homem de Deus, tal, não é pregador, não é evangelista. Ok, essa é a minha questão para contigo. No tempo que ele estava a estudar a Bíblia, estava contigo? No tempo que ele estava a dormir, estava contigo? Os sonhos que ele recebeu, foi você que lhe revelou ou você estava nesses sonhos? No tempo que ele estava a estudar a Bíblia, no tempo que Deus falou com ele, você estava? Por que está a criticar uma coisa que você não sabe? Então, Paulo disse, primeiro, devo ouvir muito bem. Seja tarde para falar. Primeiro, muito importante, ouvir bem. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa é a minha resposta para contigo, minha irmã, meu irmão. Não desista, por favor. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Nesse mundo aqui, se você não ter coragem, eu como um homem de Deus, o apóstolo ele disse, se você não ter coragem, vai sonhar ter sucesso, mas você viverá em verso dele. Você viverá, chama-se o quê? Aquilo, não há de ter o sabor do sucesso. Há de ver pelas raspas, nesse mundo aqui que nós estamos. Veja lá Davi. 1
1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 até embaixo, até 48. Os irmãos disseram, Davi foi escolhido para libertar uma nação que estava na escravidão, que estava a sofrer, para libertar a sua família. Davi. Mas veja o que os irmãos disseram. Não vou entrar na Bíblia agora, porque isso está no Espírito. Então, veja o que os irmãos disseram. Os irmãos disseram, Davi, você é criança, você não vale nada. Vai lá procurar os jumentos lá. O que te merece são os jumentos só. Jumentos, leva os jumentos. Vai. E vai cuidar dos nossos pais. Deixa nós. Eu tenho 30 anos. Eu tenho 65 anos. Eu tenho 100 anos. Eu tenho 80 anos. Eu tenho 30 anos. Eu sou musculoso, sou forte. Ei, você é baixinho, você baixinho, você é um homem de Deus, você homem de Deus, eu sou forte, eu sou grande em conselho, vou lhe dar bons conselhos, vou lhe dar bons conselhos. Vai lá, você não é nada, não tem direito de libertar o povo, você. Mas o que aconteceu com Davi? Os mesmos irmãos, o que eles estavam a falar, não conseguiam fazer. Mas um jovem de 17 anos fez as coisas que mesmo os mais velhos não conseguiam fazer. Por essa razão que Deus, todos os mais velhos, os que saíram do Egito, não entraram em Canaã. Deus sempre odiou. Deus odeia os mais velhos. Os mais velhos têm um problema, os mais velhos. Estou a te encorajar, minha irmã, meu irmão. Seja forte no Senhor Jesus, seja forte. Seja forte, seja forte, seja forte. Seja forte. Os mais velhos não brincam, os mais velhos. A gente diz assim, eu sou de há muito tempo. Eu sou de há muito tempo. Estou num nível mais elevado. Davi, uma pessoa de 17 anos. Os irmãos mais velhos de 30 anos não conseguiam fazer nada, mas estão a criticar. Fala, não age. Mas uma pessoa de 17 anos, Deus escolheu uma pessoa de 17 anos. Davi teve a pastar bois lá, jumentos de seu pai. Davi combateu contra o Golias. Libertou a nação. Sem espada. Os irmãos queriam espada. Queriam armas. Carregavam armas. Mas mesmo assim, com as suas armas, com a sua inteligência, não prevaleceram. Porque Deus disse a Samuel, porque eu não olho pela vista. Você pode olhar pela vista, pelas estaturas, forte, mas eu não olho para essas coisas. Olhe para o coração. Deus olha para o coração. Olha para o coração. Olha para o coração. Deus olha para o coração. Não olha pela estatura, pela massa. Olha para o coração. Por isso estou a dizer, minha irmã, meu irmão, seja forte. O que você ouve nas redes sociais, se você não for forte na palavra do Senhor Jesus Cristo, essa fortaleza, esse poder que você deve ter no seu coração, deve haver essa fortaleza por meio da palavra de Jesus no seu coração. Você ainda será odiado, você ainda será invejado, mesmo os que vivem contigo ainda vão te odiar na tua casa. Pode dizer, irmão, meu irmão, meu tio, pode te procurar em qualquer lugar. Parece que te ama. Aonde? Seja forte no teu coração. Seja forte, minha irmã. Seja forte. Seja forte. Fortalece-te no Senhor Jesus, na força do seu poder. Fortalece-te. Seja forte do coração. Vê o que vier. É ódio, é invejas. Prega-se a palavra de Jesus.
firme no teu coração. Vai à frente. Não desista. Paulo disse, porque a boa obra que o Senhor Jesus iniciou em vós, Ele aperfeiçoará. Vai terminar com sucesso. Aleluia. Aleluia. Não há nada que é impossível para o Senhor. Para o Senhor, a Bíblia diz que para o Senhor, um dia é como se fosse 1000 anos. Mas 1000 anos como se fosse um dia. Deus, Ele pode fazer hoje. Ou Deus pode te fazer você dormir hoje. Acordar amanhã com aquilo que você quer. Nunca foi tarde para Deus. Nunca foi tarde para Deus. Seja forte. Por favor. Na palavra de Jesus. Estudar a palavra de Jesus. Não desiste de ir na igreja. Não desista. Não desista. Seja forte. Porque os seus anjos foram dados ordem a teu respeito. Há anjos que Deus enviou do céu. Há anjos que Deus deu autoridade para te salvar, para te cuidar. Reconheça isto, que Deus te ama. Reconheça isto, meu irmão, minha irmã. Reconheça isto. Tenha cuidado com o que você ouve, com o que você vê. O que aconteceu com Moisés? Moisés também com Josué. Também com Josué, isso é uma coisa, não vou dar detalhes aqui, não vou aprofundar por causa do tempo. Ele foi mandado os dois espiões para espiar a terra de Jerusalém, tá bem? E não vou aprofundar no assunto. E eles voltaram, os espiões, os que foram espiar lá, voltaram com uma informação, olharam para a terra, viram que a terra é muito boa, gostou da terra, tem carros, tem tudo, muito bom. Mas Deus nos deu essa terra. Eles conseguiram ver que Deus nos deu essa terra. Mas ao voltar lá, foram encorajar outras pessoas, disseram que não é possível isto. Não é possível. Desanimaram os corações de outras pessoas. Todo o povo, volta de 1 milhão do povo de Israel, os filhos de Israel. Os corações deles começaram a estremecer por causa de duas pessoas foram espiar a terra. Disseram que não, o que nós vimos lá, na terra que Deus nos deu lá, vocês não vão vencer isso, não vão vencer isso. Você não vai ter aquele casamento. Você não vai conseguir naquela vaga. Você naquele negócio desiste. E você naquele homem desista. Naquela mulher desista. E desista naquele projeto. Desista. Deus te deu, mas sim, desista. Está a ver? 2 pessoas só. Fechou o coração de milhares. 2 pessoas só. Fechou o coração de milhares do filho de Israel. 2 pessoas só. Não são 3, 2 pessoas só. Para mostrar a ti que tenha cuidado com o que você veja, com o que você ouve. O que você veja, o que você ouve, pode prejudicar o teu destino, o teu futuro. Faça com sucesso. Não o que você ouve, não o que você veja, mas o que Deus diz na sua palavra. O teu sucesso, a tua prosperidade, não vai depender do trem, depender da tua comunhão com Deus. Está a perceber? Tenha cuidado com o que você veja, o que você ouve. Mas be careful. Então, é uma coisa muito importante. Então, hoje eu não queria entrar no assunto. A mensagem de hoje eu queria entrar numa outra fase, mas o que? Por causa do tempo também. Aleluia. Eu estava a preparar essa mensagem eu queria correr até no livro no versículo como a queda da Eva
E a tentação da Eva e a queda do homem. A tentação da Eva e a queda do homem. Esse é o tema de hoje. Mas o que? Ainda não dei isso aí. Estou a iniciar, ainda estou a começar, mas o tempo já foi. Aleluia, aleluia, aleluia. Não, ainda não entrei, mas aleluia. Mas é uma coisa muito, muito importante. Então, quem estava a andar acima das águas não foi o Pai Espírito Santo. Mas que, embora que seja o Pai Espírito Santo, ele parava em cima das águas por meio de um anjo, tá bem? Por meio de um anjo, tá bem? Porque o Pai Espírito Santo, ele não vai andar em cima das águas só meio do quê? Por meio de um corpo celestial, tá bem? Aleluia, aleluia. Então, você pode dizer, não, o Pai Espírito Santo, ele pode ministrar sem anjos. Eu vou te dar e vou ensinar isso aí outro dia. Quais são os benefícios? Ok? Quais são os lados em que o Pai Espírito Santo pode ministrar? Se o ministério dos anjos, dos nossos santos anjos no céu, esse é o nosso ministério. Se nós. Então, aleluia. Não hoje. Não vou ensinar hoje. Aleluia. Então, que Deus abençoe abundantemente. Então, um anjo do Senhor Jesus Cristo pairava em cima das águas. Então, esse anjo aí, ele foi dado o quê? A legalidade. Ele foi liberado por Deus Pai para intervir as coisas, o assunto da terra. Para resolver o seu assunto aqui na terra, as coisas da terra. Já perceberam, né? Então, o Espírito de Deus pairava em cima das águas. Então, aqui dizem, e a terra era sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se moveu